raça-cor. A gente coloca quesito raça-cor porque é uma coisa que foi necessária ser criada, não é natural. Por exemplo, a gente determinar as pessoas por raça e por cor é uma coisa estranha, porque raça é algo que não existe. Fala de raça. Qual a raça que uma pessoa tem? A raça que um cachorro tem. A raça que é uma forma de falar, porque esse termo tecnicamente não diz respeito a nada. Porque cachorro é tudo canino. Certo? Descendendo dos lobos, canino, acabou. Você tem o quê? Tipos, linhagens diferentes, mas são todos cachorros. Não muda, de um cachorro para o outro. Todos latem, todos comem ração, todos podem ser adestrados, alguns têm habilidades diferentes dos outros, alguns têm porte diferente dos outros, mas são todos naturais, são todos iguais. Nós, homens, mais ainda, todos são iguais, todos são humanos, com potenciais e igual. Só que a necessidade de pesquisa dessa cor surgiu no seguinte, vamos lá. Primeiro, se criou uma convenção de que alguém seria branco. E aí eu pergunto, nós somos brancos? Eu sou branco? Se eu pegar a minha cor, colocar aqui, até fazer as sombras, eu sou dessa cor, eu sou branco? Não sei. Tem que começar a pensar, o que é branco? O que se conceitua como branco? Mais um. Aí cor surgiu, mais um, o preto. E são esses nomes mesmo. Se chama-se preto é ruim, dá uma ideia ruim. Na verdade, essa ideia ruim se criou por uma construção cultural, porque preto não é bom nem ruim, preto é uma cor. Na verdade, até falando um pouco mais de física, o branco é a união de todas as cores, e o preto seria a ausência de todas as cores. Então são os polos opostos. Então, o que não é branco teria que ser preto, seriam polos opostos. Avança mais um. Aí surgiu uma coisa maravilhosa no Brasil, que é o pardo. Que vem do papel pardo, que o pardo é mais ou menos essa cor, tudo que é gráfico é essa cor, o pardo, acertei, isso é um pardo. Aí a pessoa fala, eu sou pardo. Você conhece alguém dessa cor? Que é uma cor meio branca, meio encardida, meio estranha, meio poeira, meio areia, meio... Alguém é pardo? Porque não existe pardo. O que é o pardo? É um termo assim, ele não é o pretinho, ele é um pretinho menos pretinho, certo? Ele é um moreno, ele é um mulato. Até porque quando eu comecei a estudar, a gente estudava aqui o negro e o índio da mistura, tinha o cafuso, o mameluco, o caboclo, que são coisas bem antigas, E hoje não tem mais nada disso, porque quem é casado índio com negro, a descendência dos portugueses hoje se disseminou. Quem é português aqui no Brasil, pessoal, ninguém é descendente de português, de italiano, com japonês, com coreano, com ucraniano, com indiano. Então, que cor nós temos? Avança mais um. Aí tem o amarelo, que também não conheço pessoas dessa cor, não são os Simpsons. Então aí fica fora, mais um. E aí, o mais bonito é que tem o vermelho, mas o vermelho não aparece vermelho mais. Porque a FUNAI entrou e disse, nós não somos vermelhos, nós somos indígenas. Você fala, nossa, e daí? Isso diz respeito aqui. Então, pele vermelha não é mais pele vermelha, é o indígena. Então, é o indígena. Então, vamos avançar mais um. E hoje, para um monte de questões de saúde, de educação, de censo do IBGE, existe uma coisa chamada PAR, mais que forma a população negra. Então, tudo isso é para chegar nesse ponto. E esse ponto é importante. O problema do Brasil é que existe um problema muito sério com a população negra. E o que é a população negra? A população negra são as pessoas que têm, na etnia, têm na composição, uma herança genética que traz, que vieram de descendentes africanos de alguma forma, que não exclusivamente direta. Pode ser que a pessoa não veio da África, pode ser que ela veio da Colômbia, mas em algum momento saiu da África. Apesar que em algum momento até eu saí da África, porque a origem do homem está na África. Se a gente estuda, é engraçado que essa coisa da África é uma coisa que sempre me empolga muito, porque todo mundo estuda a história da África e depois abandona ela. Eu estudo Egito, quem estuda com o Egito? Mesopotâmia, com tudo isso, estuda lá um pedacinho ali da África, começa a entrar na África e depois não fala mais de África. Aí existe o que? Europa, são os gregos e acabou. Então a gente começa a entrar na África e cai fora. Depois cai fora, aí depois a gente volta
qualquer documentação sua para educação, qualquer censo, classificar uma criança, preencher uma ficha de controle social qualquer ou educacional qualquer, você tem que colocar o quesito raça-cor, é obrigatório por lei. E o mais bacana é o seguinte, é você que diz o que a pessoa é, não, a pessoa se declara. Só que é muito bonito isso, porque assim, por exemplo, se eu acho que eu sou preto, mas eu não sou tão preto, eu falo que eu sou pardo. E aí depois eles unem tudo e falam que eu sou população negra. Não é bacana isso? É engraçado, mas a gente vê como é que existe uma coisa chamada racismo e como existe uma coisa chamada preconceito. O que será que faz uma pessoa se olhar no espelho e dizer eu não sou preto, eu sou pardo? Pode avançar um pouquinho mais. É o racismo. Ah, mas ela é racista com ela mesma? Não. Essa conversa da pessoa ser racista com ela mesma não existe. Mas o que existe é isso. Isso aqui é uma imagem, uma fotografia das poucas, né? No final da escravidão. Então já no final da escravidão, quando já tinha fotografia, sabe? Tirou-se essa foto bonita. Veja se as pessoas estão felizes. Ninguém está feliz. Né? A pessoa negra não está feliz. E a pessoa branca também, eu acho que talvez ela fizesse um pônei, né? E ela não tinha um pônei, tinha uma estrada. Não era o que ela queria. Agora, em função disso, como é que você, olhando para essa foto, olhando no espelho, você preferia dizer que você é o quê? Branco ou preto? Mas aí você não tem para dizer que você é branco, porque você não é branco. Então você inventa o quê? Um pardo. Isso também não faz diferença, porque é tudo população negra. Então essas construções tem que parar para pensar. Então a dificuldade que a gente tem hoje de quesito raça-cor é essa. É porque a pessoa não vai se identificar com o negro. Existe um preconceito histórico, existe um racismo. Isso acabou? Não. Isso não acabou. E aí, como eu não posso mais falar de haitiano, eu já cansei de falar de haitiano, que veio de uma palestra, hoje eu vou falar dos russos. Eu também não gosto dos russos. Tá? E aí, o que acontece? Na Rússia, essa menina aqui, uma socialite, ela resolveu tirar uma foto. Ela que é casada com um bilionário russo, eu não lembro o nome dela, aqueles nomes impronunciáveis russos. Ela tirou uma foto numa revista, ela sentou numa cadeira, isso aqui não é uma pessoa, tá? Não é, né? É menos mal, né? Que um designer criou essas cadeiras e tirou essa foto para a revista. Que a revista publicou. E aí ela foi acusada de racismo. Só que a questão é, ela é racista por tirar uma foto dessa? Não precisa responder, só pensa. Será que isso é racista? É ela que é racista? Não. Certo. A sociedade é... Ela podia ter usado... Avança mais um. Essa outra cadeira, que o mesmo cara criou. Escolheu aquela cachorra bonitinha e sentou dando e tirou a foto. Só que uma pessoa que olha e é branca, ela não traz o peso da primeira foto, que é ter carregado um branco já no ombro, pensado da forma escravocrata, não vai achar racismo. Mas uma pessoa que tem uma tradição daquela vai achar. E outras pessoas que têm uma mente mais aberta vão se vingar e vão fazer a outra foto. Né? Contra a primeira foto. E esse é o movimento social que gera racismo contra racismo e por diante. Aí quando ele gerou essa foto, ele foi chamado de extremo, porque ele já agrediu a Rússia por causa das leis anti-homofóbicas. Né? Aliás, anti-homofóbicas, né? Na verdade, assim. Eles tiraram todas as leis anti-homofóbicas e melhoraram as leis homofóbicas, né? Então, na verdade, assim, é um protesto contra a homofobia. E aí colocou dois homens dizendo assim, os negros também poderiam usar os brancos como assento. Inclusive essa fala provocativa. Aí uma pessoa despreparada olha para isso e fala o quê? A mesma coisa que falou na cruz que a gente discutiu. Ah, o absurdo, é uma heresia. Mas tem que entender um contexto. Por isso que vocês são universitários, que vocês estão estudando. Aliás, o termo não diz, é um curso superior, não porque vocês vão ser pessoas melhores que os outros, mas porque vocês vão ter uma visão superior, vocês vão conseguir ver com mais clareza a realidade. Legal? Por isso que está nesse contexto. Então, o que acontece com o racismo hoje? Existe uma tradição, existe uma questão histórica, existe o quesito raça-cor. E ainda é difícil para as pessoas assumirem a etnia.
Aí você fala, mas o que nós vamos fazer? Aonde que está o problema da nossa sociedade? Está no seguinte ponto, avança mais um termo que você já deve ter ouvido falar, chamado racismo institucional. O que é racismo institucional? É uma empresa racista? Não necessariamente é isso. Uma empresa racista não existe. São pessoas racistas que trabalham na empresa e têm posturas racistas. Tem empresa não é racista. O prédio não é racista, a cadeira não joga o negro para fora, se senta nela, é uma coisa estática. As pessoas é que são. O racismo institucional ele ocorre quando instituições e empresas que deveriam combater o racismo não conseguem fazer o seu papel corretamente. E o racismo continua existindo. Um exemplo de problema de racismo institucional que nós temos na sociedade chama-se o quê? Cotas. As cotas eram para combater o racismo. E o que a gente tem a polêmica de cotas hoje? O que a gente ouve sobre cotas? Porque o negro é racista, porque estão dizendo que o negro é inferior precisa de cotas, porque é um absurdo precisar de cotas, não é isso? Então, é uma dificuldade, é o racismo institucional. Como eu vou resolver o problema? Porque vamos pensar no problema de cotas. Nós temos que dar acesso às pessoas negras a estudarem. Sim, pessoas negras significa a população negra, o preto e o pardo, que é basicamente a maioria da população do Brasil. Só que aí a pergunta que não quer calar, que a gente tem que avaliar: será que a pessoa negra, ela não estuda porque ela é negra, ou ela não estuda porque ela é pobre? E ela é pobre porque ela é negra, ou ela é pobre porque não estuda? Entendeu a questão, como é que funciona? E isso é um problema de racismo institucional. Porque se a gente atrelar os fatores, aí é negro, ele é pobre porque ele não estudou. Então você está transformando uma situação do negro não ter estudo, então ele está sendo racista porque ele não estuda. Então o negro não estuda, é analfabeto. E não é isso. A gente tem negros que estudam. Então esses problemas geram racismo institucional. E como a gente vai resolver isso? Aí a pergunta tem uma resposta bem tranquila. Entre assistente social. Quais caminhos a assistente social vai dar para essa pessoa da população negra se empoderar e se libertar da primeira imagem, da segunda imagem, da terceira imagem e simplesmente conquistar o espaço dela? Qual o papel da educação para quando mostrar, abrir a cartilha e tem lá a família e tiverem pessoas brancas na cartilha, o educador conseguir explicar e falar assim: vamos pegar o lápis de cor e vamos colorir essa família do livro de acordo com como a sua família é. Quem vai ter a coragem de fazer isso? Profissionais que vão ter um ensino superior. Tudo bem? Deu para entender como é que funcionam essas coisas? Tem que desafiar o sistema.